tanto pelo resistor 1, tanto pelo A2, pelo resistor 2, pelo A3 também, e ele também passa também pelo A3. Ele passa por todos. E também temos o negativo, que está ligado ao resistor 3, ao resistor 2, como também está ligado indiretamente ao resistor 1 e também ao amperímetro 3. E no caso, como é que é feita essa resolução? Nós utilizamos a fórmula da lei de Ohm, V é igual a R vezes I, onde sabemos que a intensidade, que é o que nós queremos saber, é igual a V dividido por R. Então vamos para o primeiro amperímetro. O primeiro amperímetro, temos uma situação onde nós não podemos simplesmente pegar ele e dividir pelas resistências. Por quê? Temos 3 resistores. O primeiro ele contém 1 ohm, o segundo ele contém 3 ohms e o terceiro ele contém 5 ohms. Esse primeiro resistor ele está associado ao A1, mas o A2 também está associado a ele. Só que eles estão em quê? Eles estão em série. Ou seja, qual vai ser o resultado disso? Nós sabemos que a resistência em série ela soma. Então, no caso, vai ser a R1 mais R2 vai ser igual a resistência A. Vai ser 1 mais 3, que é igual a 4 ohms. Depois disso, nós vamos pegar esse resultado e nós vamos pegar a resistência B. Por que a resistência B? Porque vai ser o resultado de RA vezes R3 dividido por RA mais R3. Por quê? Porque depois que é feito a soma entre R1 e R2, isso vira uma resistência só. Porque estava em série os dois, isso foi somado. Só que aí eles estão em paralelo com R3. Ou seja, quando está em paralelo, nós fizemos essa fórmula, onde vai ser a multiplicação dividido pela soma deles. Então, vai ser 4 vezes 5 dividido por 4 mais 5. Isso é o quê? 20 dividido por 9. E o resultado dá 2,22. Depois disso, vamos poder fazer o cálculo da intensidade. Que é o quê? Nós sabemos que a tensão é 6 volts, que é a pilha que está fornecendo para eles todos essa tensão, dividido por 2,22, que é a resistência. Que está ali entre todos ali, a resistência é essa, total, a resistência equivalente. E qual é o resultado? 2,7 amperes. Tanto que no livro também está o mesmo resultado. A intensidade 2, continuando a resolução da questão, nós vamos pegar 6, que é a tensão, e vamos dividir por 4. Por quê? Porque o medidor 2, ele não está ligado a todos os resistores. Ele está ligado apenas somente com o resistor 2 e o resistor 1. Ou seja, eu só preciso fazer a soma entre R1 e R2, ou seja, o RA, que é 4, e eu vou pegar 6 dividido por 4. O resultado disso é quanto? 1,5 amperes. E por último nós temos o 3, onde o 3 vamos pegar 6, que é a tensão, e vamos dividir por RA mais R3. Por quê? Porque nós temos RA, que é R1 mais R2, só que aí, quando faz a soma desses dois, eles vão ficar paralelos com R3. Ou seja, eles estão paralelos com... No caso, eles vão ficar em série com R3, no caso. Me confundi, desculpa aí, professor. No caso, R1 mais R2, que vai ser igual a 4, e ele vai ficar paralelo juntamente com o R3. Ou seja, vai ser 6 dividido por 5. Porque no caso vai ficar assim, 6 dividido por 5. 6 dividido por 5 é igual a 1,2 amperes. Está aqui a resolução da questão, professor, caso você queira ver, nós vamos mostrar a foto depois de como é feito. E agora, continuando, vamos fazer o experimento, que vai ser o experimento do eletroímã. Para a gente conseguir entender como funciona um eletroímã, primeiro a gente precisa entender que quando uma corrente elétrica passa por um fio, ela produz um campo magnético pequeno. E quando pegamos esses fios, enrolamos em um parafuso ou um meio de metal, esse campo magnético se junta, se adiciona e forma um campo magnético maior, formando assim um eletroímã. Basicamente, é um ímã à base de eletricidade. E para esse experimento, os nossos materiais serão um fio de cobre, um parafuso e uma pilha grande e também uma fita isolante. Primeiro pegaremos o fio de cobre e enrolaremos no parafuso. Depois ligaremos o fio de cobre à pilha e depois colocamos a fita isolante para juntar os dois. Com isso, a gente vai obter um campo magnético gerado por eletricidade ou eletroímã. Então agora fiquem com a demonstração do experimento.